Vocês esperaram por muito tempo e nós estamos aqui de novo para conversar sobre as 48 leis do poder, e essa daqui é a lei número 26, mantenha as mãos limpas. Essa é uma lei muito grande de se ler. Deixa eu dar uma olhada quantas páginas são. São 18 páginas só nessa lei. Considerando que as outras leis têm menos páginas, essa lei foi um pouco maior do que o necessário. Para esse vídeo não ficar tão longo, eu resumi a lei em vários pontos importantes e as histórias você pode ler dentro do livro. Só que eu acho que esse daqui é um dos vídeos mais importantes que você pode ter durante toda a sua formação dentro desse canal, para você conseguir entender como que você vai se posicionar socialmente a ponto de você ser uma pessoa querida, a despeito das peças que as pessoas podem te pregar querendo puxar o seu tapete, ou o que você jamais deve fazer, mesmo que para você seja o mais certo, para que isso não te manche socialmente. Primeiro ponto, em crises haverá um bode expiatório. Não seja ele. Isso é o mais importante que você tem que entender. Momentos de crise, eles vão existir. Independentemente se você é o funcionário, se você é o chefe, independentemente de em que parte da hierarquia social você esteja. Em crises, as pessoas, os funcionários, a mídia, qualquer outra pessoa que seja prejudicada vai te cobrar um bode expiatório. Ele vai querer saber o porquê que as coisas estão assim, o porquê que aquele dinheiro apareceu em tal lugar, o porquê que aquela empresa quebrou, o porquê que aquela corrupção aconteceu. E aí você precisa entregar para a sociedade, para a pessoa prejudicada, um bode expiatório, que ele pode ser real ou ele pode ser falso. Na maior parte das vezes, as pessoas elas estão afundadas com tantas coisas inconsistentes que literalmente o bode expiatório seriam elas mesmas, mas por um instinto de autopreservação elas não vão se entregar. Por conta disso, você precisa, neste momento, entender que se é o seu chefe que está fazendo uma maracutaia, ele não vai se entregar por autopreservação, ele vai querer pegar alguém para ser o bode expiatório. Então você não pode ser esse bode expiatório, você tem que ter provas de onde você estava, você tem que ter formas de você provar tudo que você fez. Então todas as coisas que você faz na sua vida, deixe elas bem documentadas. Tudo que você escreve, tudo que você imprime, tudo que você trabalha, deixe bem documentado em algum lugar, tenha provas de onde você estava, do que você fez, onde você andou. Porque você nunca sabe o dia de amanhã, e se você estiver sujeito, você pode ser o bode expiatório, a sua vida pode acabar. Ponto número 2. Poderosos não sujam as mãos. Normalmente eles encarregam terceiros para isso. Então é aquela cena muito clássica de filme em que nós temos um chefão da máfia que ele simplesmente quer matar fulano, e aí quando ele tem essa intuição, quando ele tem esse desejo, ele vai lá e contrata uma pessoa para fazer isso por ele. E se essa pessoa for pega no meio do caminho, essa pessoa que vai ser presa e não ele. Então, isso daqui é a mais pura realidade, mas nós não estamos falando apenas dessa questão de realmente retirar a vida de uma pessoa. Nós estamos falando primariamente de qualquer assunto. Então, por exemplo, você está numa cadeia dentro de uma empresa em que tem o chefe, tem o gerente e tem o vendedor. O chefe, ele quer reduzir os custos. Só que para reduzir os custos, ele precisa demitir um vendedor. Ele nunca vai vir direto demitir o vendedor. Por quê? Porque ele não pode sujar a mão, ele é poderoso. O que ele faz? Ele chega no gerente e fala, olha, seguinte, a gente precisa reduzir os custos, você vai ter que escolher alguém para demitir. E aí fica pro gerente pegar e demitir, por mais que o gerente não queira demitir alguém. E aí então, quem suja a mão, quem fica mal falado, quem fica brigado, de fato é o gerente com o vendedor. Isso daqui acontece demais, eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você entenda que, às vezes, aquela pessoa que fez alguma coisa em relação a você, ela não é a culpada, às vezes tem alguém por cima dela mandando. Eu preciso que você entenda mais ainda que, se você quer fazer alguma coisa, você tem que tomar muito cuidado. Exemplo, você tem uma pessoa que ela é um péssimo funcionário, então eu vou pagar esse exemplo aqui, ó. E aí esse péssimo funcionário, ele tá atrapalhando todo o rendimento da empresa, tá atrapalhando o rendimento dos seus colegas, tá atrapalhando o seu trabalho. Você quer se livrar dele, então você tá aqui. E você tem o outro funcionário que ele é mané. E você quer se livrar dele, porque afinal de contas, ele realmente tá atrapalhando tudo. Ele é um funcionário que não faz sentido estar ali. Você chegar no seu gerente e fazer uma denúncia em relação a ele, você vai estar sujando as suas mãos. Entende disso? Porque o gerente vai falar, olha, fulano veio até aqui, falou isso, e a grande chance é de que o gerente não demita ele. Então, o que você tem que fazer é o contrário. Você não pode chegar com queixas para o gerente. Você tem que fazer com que o próprio gerente, ele perceba que aquele funcionário, por meio das atitudes do funcionário, é um funcionário que ele não está cumprindo os pré-requisitos.
para que nasça do gerente a vontade de demitir esse funcionário. Você nunca deve plantar a ideia na cabeça das outras pessoas, você nunca deve fazer sugestão. Você tem que apenas direcionar a pessoa para que essa própria pessoa tire as próprias conclusões. Afinal de contas, você não quer estar responsável por algo ruim acontecer com a outra pessoa. Você quer apenas o melhor para sua empresa, você quer apenas o melhor para o seu trabalho, você quer apenas o melhor para sua relação interpessoal. Então eu quero que você entenda isso. Porque a partir do momento em que você conversa com o gerente para que ele faça uma intervenção em relação a isso, o gerente não vai demitir esse funcionário vai ficar desconfiado, vai descobrir que foi você que reclamou e a sua vida vai virar um inferno. Então você tem que ser esperto, poderosos não sujam as mãos. Mesmo que você não seja poderoso, você tem que agir como tal. Ponto número 3, um favor direto causa obrigação. Cuidado. Então se você pega uma pessoa e faz um favor para ela, de maneira direta, fala assim, ó, tô te fazendo esse favor aqui, beleza? Pode ir tranquilo, vai pra tua viagem, resolva aqui com você e tudo mais. Essa pessoa que foi pra viagem, ela vai se sentir obrigada a retribuir esse favor. Isso pode ser um ponto positivo, em que lá no futuro ela vai retribuir esse favor de bom grado, mas também pode ser um ponto negativo, em que uma pessoa insegura, ela vai olhar para essa situação e vai falar o seguinte, pô, essa pessoa me deixou numa situação literalmente em que eu fico refém dela, literalmente em que ela pode me pedir qualquer coisa a qualquer momento. Então ela vai se sentir obrigada, ela vai se sentir em débito com você, e isso numa pessoa insegura faz ela se sentir mal. E aí, a partir desse momento, essa pessoa pode querer se livrar de você. Então tome muito cuidado com favores, tá? Você deve fazer favores, mas a grande ideia do livro é que os melhores favores são os favores feitos de maneira indireta. Então são favores em que você ajuda a pessoa, mas sem ser algo muito direto. Então um exemplo disso seria, você tá trabalhando com a pessoa lá, você percebe que ela precisa, por exemplo, de um grampeador. Então você aparece com um grampeador e entrega para ela. Você tá trabalhando com a pessoa lá e você vê que ela tá preenchendo uma papelada gigantesca. Então você simplesmente senta do lado dela e começa a preencher a papelada para ajudar ela. Você não cobra um favor, você não fala para ela que você vai ajudar ela, você apenas chega e fala assim, olha, eu tô vendo que você tá meio ocupado aí e tudo mais, eu vou te ajudar. Pronto, você não faz como se fosse algo misericordioso e que ela precisa depois ficar devendo para você. Faça de bom grado, não faça algo direto, faça algo mais indireto. Ponto número 4, os poderosos não se sobrecarregam. A grande ideia disso daqui é que todo mundo é uma pessoa sobrecarregada na sociedade atual. Tem muitas coisas que você quer fazer e você não vai ter tempo de fazer tudo. Eu faço medicina, eu quero correr, eu faço fisioterapia, eu quero fazer esses vídeos também, quero ler meus livros, quero tocar violino, eu quero aprender várias outras línguas. E assim, cara, não dá tempo de fazer tudo, tá? Nós temos 24 horas, essas 24 horas elas são preenchidas por diversas atividades, não dá tempo da gente conseguir resolver tudo. Eu quero que você entenda isso e quero que você perceba o quanto que isso é importante para você, tá? Então todas as pessoas, elas estão sobrecarregadas com coisas que elas querem fazer ou que elas devem fazer e elas não conseguem se livrar disso daí. Isso daí é um ponto importante. Só que, apesar disso daí, você tem que entender que os poderosos, na visão que nós temos, eles não se sobrecarregam. Por mais que eles estejam sobrecarregados com a empresa, com a família, com os filhos, com as contas, com o gerenciamento e a vida deles esteja um inferno, os poderosos, eles não parecem ser sobrecarregados. Por quê? Porque se você é poderoso, se você é rico, se você é chefe, você delega. Então, nós temos a impressão de que o poderoso é aquele que senta lá em cima da empresa e fica sem fazer nada. É a pessoa que simplesmente é dona da empresa. Não, muito pelo contrário. Ela realmente tem trabalho a fazer e às vezes a vida dela também está muito ruim em questão de sobrecarregar. Ok, ela pode ter uma vida muito boa, pode ter um padrão de vida muito bom, ela pode simplesmente ter uma vida mais facilitada, só que ela ainda assim é sobrecarregada. É muito difícil alguém, no século em que nós estamos, não estar sobrecarregado se essa pessoa está lutando pelo futuro dela. Então, a primeira coisa que você tem que entender em relação a esse ponto é que você precisa aprender a manipular a sua imagem. Se você quer parecer uma pessoa poderosa, mesmo que você não seja, você, no momento em que alguém te pergunta como está a sua vida, você tem que falar, cara, tá de boa, tá tranquilo, eu tô só vivendo, entendeu? Mesmo que não seja isso, mesmo que você esteja fazendo milhares de planos. Por quê? Os poderosos, eles não se sobrecarregam. Você tem que manter essa aura de que você realmente não tá sobrecarregado, você tá fazendo tudo, e essa pessoa acha que você tá vivendo uma vida normal e de repente você começa a apresentar conquistas. Do nada você aprendeu o violino, do nada você aprendeu uma língua nova, do nada você viralizou no YouTube, do nada você leu um livro inteiro, mas peraí, como que ele fez isso se ele não tá fazendo essas atividades? Exatamente, poderosos não se sobrecarregam. O tempo sobra pra você, como se você tivesse 48 horas. Essa é a impressão que fica, mas na realidade só você sabe a luta que você tá traçando. Isso daqui tá sendo muito interessante pra você, eu tenho certeza disso. Então você vai fazer o seguinte, você vai deixar o like aqui embaixo, vai se inscrever no canal pra você ficar de olho nas próximas leis que nós vamos comentar sobre as 48 leis do poder e nas várias outras
interpretações que nós podemos ter em relação aos fatos da vida, em relação a filmes e séries, para você conseguir entender como aplicar essas leis e como conseguir ascender na sua vida. E esse daqui, então, conversado sobre as 48 leis do poder do Robert Greene, foi meu papo de irmão para você hoje. E a gente se vê, então, daqui a alguns dias no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre a lei número 27. A gente se vê lá.